Hoje eu queria falar sobre o efeito manada. Muitas vezes a gente nem se percebe, mas a gente está seguindo pessoas simplesmente porque elas estão fazendo alguma coisa. Se você não sabe o que é efeito manada, lembre de um shopping, lembre de uma praça de alimentação, de um restaurante ou de vários restaurantes na mesma rua. Ou vamos usar o mesmo exemplo de um shopping. Quando a gente vai na praça de alimentação de um shopping, a gente percebe que tem lojas, restaurantes mais cheios e existem restaurantes mais vazios. A tendência nossa sempre é ir no restaurante que tem mais gente, aquele que tem fila. Isso é chamado de efeito manada. A gente simplesmente usa aquela prova social, aquilo que está acontecendo e vai simplesmente, olha, se tem gente naquele restaurante, se tem fila naquele restaurante, eu vou lá também porque a comida deve ser boa, o preço deve ser bom, algumas características que a gente pode até desenvolver naquele momento antes de decidir onde a gente vai almoçar, onde a gente vai jantar, onde a gente vai fazer um lanche. Isso é muito comum de acontecer. Dentro da educação domiciliar, isso não é diferente. A gente tem visto famílias simplesmente assumindo métodos, assumindo maneiras de educar seus filhos, comprando materiais porque outras pessoas têm comprado, sem se dar o trabalho de parar para olhar e avaliar aquele material. Parte do nosso processo de responsabilidade integral de educar nossos filhos em casa é justamente isso: parar e avaliar os materiais que a gente tem comprado para aplicar com nossos filhos, e não simplesmente ir atrás de quem tem feito sem avaliar o que essas pessoas têm feito. É importante a gente começar a parar para avaliar isso. Talvez você nunca parou para pensar: poxa, eu comprei aquele material porque eu ouvi o fulano Beltrano falar lá no Instagram que aquele material era bom. Mas você não olhou o material antes, você não procurou ler aquele material antes e você simplesmente foi lá e comprou. É esse ponto que eu gostaria que você estivesse observando. O efeito manada faz com que a gente simplesmente vá comprando, vá aderindo a modelos de educação simplesmente porque as pessoas têm feito. E esse é um cuidado que nós precisamos ter. A gente precisa parar e avaliar. Será que aquilo que aquele pessoal tem feito é realmente bom? Será que aquilo que aquele pessoal tem feito realmente pode se aplicar à minha família? Será que aquele material realmente vai satisfazer as minhas necessidades? Isso é algo muito importante que a gente esquece. A gente simplesmente fecha os olhos e vai atrás de quem tem feito. Outro dia alguém me falou: mas Emerson, você está indo contra isso, isso e aquilo, mas tem aquela fulana que é da mesma linha de pensamento teu? E ela tá fazendo. Eu falei: olha, me desculpa, mas o padrão não é a fulana. No meu caso, o meu padrão são as escrituras, é a Bíblia, é a palavra de Deus. É ela que deve balizar o meu andar, o meu pensar, as minhas ações. Esse é o ponto. A gente precisa avaliar tudo através de uma cosmovisão, e aos cristãos, através de uma cosmovisão cristã. A gente não tem que simplesmente fazer algo, comprar algo ou começar a usar algo porque outra pessoa simplesmente está fazendo. A gente tem que ter a mentalidade de saber avaliar as coisas com responsabilidade. Nem tudo que reluz é ouro. Essa é a dica que você precisa entender. Cuide com o efeito manada. Cuide para não fazer as coisas simplesmente porque outras pessoas têm feito. Tenha o zelo de parar e avaliar, fazer perguntas, correr atrás de pessoas e projetos que vocês acreditam, porque faz muita diferença para você, família, para mim como família, para minha família aqui, quando a gente simplesmente vai lá e usa um material por um tempo, começa a trabalhar com as crianças e depois de um período de 6 meses, por exemplo, percebe que aquele material ele não é adequado. É inevitável, você pode me falar, que em alguns momentos a gente vai comprar algo que não nos atrai, ou a gente vai comprar algo que ainda não está pronto, ou a gente vai comprar algo que muitas vezes a gente precisa de tempo para descobrir que aquilo não se aplica à nossa família. Eu também acredito, mas a gente precisa procurar minimizar isso. A gente tem que saber que a gente precisa tentar fazer o que dentro da indústria automotiva é chamado de FIMEA, que é análise de módulo e falha. A gente tem que parar para tentar ter o mínimo de problema possível no nosso processo de educar em casa. Esse é o ponto. Vai acontecer momentos que a gente vai comprar ou a gente vai aderir a algo que não é bom? Sim, mas a gente precisa minimizar isso. E como a gente faz para minimizar? A gente tem que parar e avaliar. Então, nesse dia, nesse vídeo, eu gostaria que você tomasse isso para refletir. Cuide com o efeito manada. Cuide para não sair simplesmente fazendo porque outras pessoas têm feito, porque isso pode te atrasar e pode te comer tempo e dinheiro. Até mais.